Shalom a todos. Hoje vamos continuar então com a nossa série de estudos a respeito do livro de Apocalipse. Vamos então hoje ver a parte que fala das 7 trombetas ou dos 7 avisos para aquele lá do Eterno, e esse é o real significado dessas 7 trombetas, desses 7 chofares que serão tocados, e esses juízos que serão derramados a partir do momento em que essas trombetas forem tocadas. São juízos de aviso para aquele lá do Eterno, para que estejam em preparação anterior ao toque dessas 7 trombetas, para que estejam já atentas através dos sinais que o Eterno tem concedido até os dias de hoje, e para que possam suportar aquilo que virá durante o momento em que a grande tribulação ela tiver o seu início. Então, hoje retornaremos para o capítulo 8 do livro de Guilherme, o capítulo 8 do livro de Apocalipse, porque, como já falamos em outros estudos, em outras lições, o livro de Apocalipse ele não está escrito através dos seus capítulos em ordem cronológica. Então nós vimos os 7 selos, nós vimos a respeito do antimachia, do falso profeta, do sistema religioso que trará essas 2 bestas. Nós vimos também a respeito da mulher que é levada para o deserto, capítulo 12 do livro de Apocalipse. Esta mulher então é a nação de Israel, como fica muito claro segundo a palavra, segundo aquilo que está escrito e aquilo que foi deixado anteriormente já pelos profetas. O texto também de Gênesis, capítulo 37, atesta com relação a isso. E no dia de hoje, então, nós vamos introduzir uma série de juízos que serão derramados sobre a terra através do toque das 7 trombetas. Essas 7 trombetas, então, são 7 juízos de aviso para aquele lá do Eterno. O toque da trombeta ele tem esse objetivo de dar início a uma série de juízos que será derramado sobre toda a terra, sobre todas as nações, e aquele lá do Eterno estará aqui durante o toque dessas 7 trombetas. Por quê? Porque as trombetas, ou os chofares, como você prefira, servem para advertir o povo do Eterno. E não podemos esquecer jamais, de forma alguma, que o juízo do Eterno, ele começa pela sua própria casa. Então, antes que as nações elas sejam julgadas, a própria casa do Eterno ela vai passar pelo julgamento, porque durante esse julgamento o joio e o trigo vão ser separados, ou seja, ficará claro aqueles que servem, a separação entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Começamos então lendo no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 8, versículo 2, até o versículo 6, onde a palavra diz o seguinte: E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Elohim. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Elohim a fumaça do incenso com as orações dos santos.
Depois o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, essas 7 trombetas são um aviso de que o retorno de Yeshua para estabelecer o seu reino milenial está muito próximo. Ou seja, aquele lá, a congregação do Eterno precisa estar preparada, remida, lavada no sangue do Cordeiro, para que possa então entrar nesse reino milenial e participar das bodas do Cordeiro e viver para sempre então na sua presença e também na presença do Eterno. Essas 7 trombetas então simbolizam esses 7 juízos que serão derramados sobre toda a terra, e é por isso que, sendo um aviso para a congregação do Eterno, evidentemente essa congregação, a única congregação do Eterno, ela precisa estar aqui durante o derramamento desses juízos. E a palavra fala claramente que a trombeta é um aviso para o povo de Elohim. Isso está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 até o versículo 5. A palavra diz o seguinte: e veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Então o profeta Ezequiel está recebendo uma revelação do Senhor, uma revelação do Eterno, onde ele diz o seguinte: quando a espada, quando a guerra, quando o julgamento ele vier sobre a terra e esse povo constituir um homem dentre eles para constituí-lo por atalaia, ou seja, aquele que avisa que o inimigo está chegando, que o inimigo está se aproximando, ou que o julgamento, o juízo está chegando sobre esta nação. Esse homem, que é considerado então como aquele que avisa, aquele que toca a trombeta, como a palavra diz aqui, vendo ele que a espada vem sobre a terra, se esse homem tocar a trombeta e avisar ao povo, caberá então a esse povo escolher o que ele vai crer, ou seja, no que ele vai acreditar, se vai dar ouvidos ou não ao som da trombeta, se preparando para o momento do juízo, ou se vai ignorar este aviso. Quando o atalaia, então, ele toca a trombeta e ele avisa o povo de que o juízo está vindo, ele está totalmente livre de qualquer responsabilidade daquilo que vai acontecer com o povo. Ele fez a sua parte, ele tocou a trombeta de aviso para que o povo viesse então a se preparar. Então, se você é um atalaia do Senhor, se você foi constituído, foi chamado
por ele para tocar essa trombeta de aviso, para avisar o povo de que o juízo está vindo, o seu papel não é converter o povo, o seu papel não é converter uma nação, o seu papel não é converter a sua família, os seus amigos, seja lá quem for, mas o seu papel é avisar, porque a conversão, a escolha de aceitar, ouvir aquela palavra e agir de acordo com a orientação daquela palavra, ela cabe a cada pessoa. A decisão ela é pessoal, a decisão ela é individual, ou seja, ela cabe a cada um. Então o atalaia tem a função de tocar a trombeta quando o juízo vem, quando o juízo se aproxima, quando o mal está próximo de tocar a terra. Agora, aquele que não é atalaia, mas que ouve a trombeta tocar e que não toma a atitude que deve tomar, se preparando para a chegada do inimigo, se preparando para a chegada do juízo, essa pessoa, ela ouvindo a trombeta e não se preparando, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça, sobre ele, como diz a palavra do Senhor. Ou seja, ele foi avisado, porém não tomou as ações necessárias, não deu ouvidos, não se preparou porque achou que o juízo ainda demoraria e preferiu continuar vivendo a sua própria vida, não dando ouvidos à voz do atalaia, ao toque da trombeta. Em contrapartida, aquele que se dá por avisado, se preparando para a chegada do juízo, se preparando para o derramamento da ira do Senhor, ele salvará a sua vida. Aquele que se arrepende, como os habitantes de Nínive, no momento em que Jonas foi levar a mensagem de julgamento para aquele povo, os habitantes da cidade de Nínive se arrependeram das suas obras e se voltaram das suas perversidades, e por isso, então, o Senhor teve misericórdia daquele povo, daquela cidade. Então, essa é que é a questão, essa que é a situação. Cada ser humano tem um papel. O atalaia que não desempenha o seu papel, que não toca a trombeta, que não avisa, será julgado pela sua atitude, pela sua covardia, pela sua timidez de não ter avisado ao povo. E aqueles que ouvem o alerta, aqueles que ouvem o toque da trombeta e que não agem também de acordo com a instrução que receberam, sempre, é claro, verificando se o toque da trombeta, o aviso do atalaia está de acordo com a palavra de Deus, mas se comprovam que o aviso está realmente de acordo com a instrução da palavra e não se preparam, eles pagarão as consequências da sua rebeldia e da sua desobediência. Então, quando a trombeta toca, nós temos que dar ouvidos. Por isso, o toque da trombeta não é um julgamento, não é um juízo que vai pegar de surpresa somente os homens ímpios, mas também muitos daqueles que se dizem crentes em Yeshua HaMashiach, porque apesar de confessarem com a sua boca que creem nele, as suas obras atestam o contrário, porque estão preocupados em apenas aproveitar a sua vida terrena. E a palavra diz no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 4, versículo 17, o que nós já falamos antes. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, pela casa de Elohim. E se primeiro começa por nós, qual será o fim? Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Elohim?
Então aqui a palavra fala claramente que o julgamento começa pela casa de Elohim. E depois ele continua, se primeiro, comprovando o que ele diz no início do versículo, e se primeiro começa por nós, ou seja, pela casa de Elohim, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então essa é a pergunta que fica, e esse é o versículo que deixa claro que o julgamento ele inicia pela própria casa do Eterno. E esse julgamento que inicia pela própria casa do Eterno tem esse propósito de separar o joio do trigo, para que um e outro sejam provados e sejam manifestadas as obras e os desejos que estão no seu interior, que estão no seu coração, as suas concupiscências, o que está no coração de cada homem. Isso vai ser manifesto no momento em que esses juízos forem executados, porque aqueles que realmente servem ao Eterno estarão prontos para suportar esse tempo, e aqueles que não estiverem firmes na rocha sucumbirão quando esses juízos forem derramados sobre a terra. Milhões e milhões de vidas serão ceifadas nesse momento, nessa hora, onde quando as trombetas forem tocadas uma a uma, derramando sobre a terra os avisos e os juízos do Eterno sobre todas as nações. Então, nesse tempo, nesse momento, serão manifestas as obras verdadeiras de cada um, os desejos de cada um, aquilo que está muitas vezes escondido no coração de cada homem e de cada mulher. Então, nesse tempo, onde as trombetas soarem, onde as trombetas tocarem, chegará o momento do julgamento, do início do julgamento sobre as nações. E a pergunta que eu quero fazer aqui no início desse estudo, dessa palavra, a pergunta que eu quero deixar é: você está pronto? Você está preparado para esse momento de tão grande angústia, de tão grande sofrimento que está vindo sobre toda a terra, sobre todas as nações? Então teremos 7 trombetas sendo entoadas, 7 trombetas sendo tocadas. Nesse estudo nós vamos ver 6 dessas 7 trombetas sendo tocadas. A 7ª trombeta especificamente, nós vamos fazer um estudo específico a respeito dela, porque teremos ao seu toque um evento especial, que é o arrebatamento da Kehilá do Eterno. Então, por isso que ao toque dessa 7ª trombeta, esse toque especificamente, nós iremos analisar separadamente em um outro estudo. Já fizemos um estudo sobre o arrebatamento, mas vamos, para atendermos essa série do Apocalipse, ter nessa sequência um novo estudo sobre o arrebatamento com mais algumas informações. Então teremos o toque de 7 trombetas. Essas 7 trombetas, sim, elas são sequenciais. Uma após a outra, elas serão entoadas, elas serão tocadas. Lembrando que o toque dessas 7 trombetas, elas vão até praticamente o final do 6º selo, que nós já apresentamos de uma forma resumida. Então já entramos no detalhamento dos selos através dos 2 últimos estudos, e hoje continuamos falando a respeito das 6 primeiras trombetas, que também estão relacionadas aos selos.
Então essas 7 trombetas, que são 7 juízos, nós vamos ver no dia de hoje, principalmente as primeiras 6, deixando a 7ª especialmente para um próximo estudo. Então a primeira trombeta, ela será tocada. E o que é então a primeira trombeta? Nós vamos ver o que está escrito em Apocalipse 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou o seu chofar, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a 1/3 parte da terra, a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. Quando essa trombeta, quando esse chofar ele for tocado, descerá sobre a terra saraiva e fogo misturado com sangue, que queimarão a 1/3 parte da terra, a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. E essa trombeta também tem uma relação direta com o terceiro selo, que fala a respeito da fome, pois quando a 1/3 parte da erva verde ela for queimada, obviamente haverá uma dificuldade muito grande na questão dos alimentos. E ela faz uma referência, muito provavelmente, essa primeira trombeta, a uma chuva de meteoritos que vai trazer uma grande devastação à terra, em todos os sentidos, gerando muitas mortes, porque haverão então muitos incêndios em todas as partes do globo terrestre, um extermínio completo das ervas e de 1/3 das árvores. Se já temos hoje uma dificuldade relacionada ao clima, uma dificuldade com relação à poluição que está tomando conta principalmente dos grandes centros, imagine então quando essa primeira trombeta for tocada. O clima então irá se descontrolar completamente. Isso também terá como consequência muitas e muitas mortes diretas por causa da queda desses meteoritos. Muitas pessoas morrerão então não somente queimadas, mas intoxicadas por causa da fumaça. E haverá também uma grande quebra mundial na economia, além de uma crise alimentar e fome sem precedentes. Lá em Mateus capítulo 24 a palavra fala que haverá fomes e com certeza também pestes em decorrência dessa fome que vai vir devido à queda dessa chuva de meteoritos que vai acontecer quando for tocada essa primeira trombeta, que já vai começar a amedrontar toda a humanidade. Em Gênesis capítulo 19, Gênesis capítulo 19, versículo 24, a palavra diz: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Será algo parecido com aquilo que aconteceu nas cidades de Sodoma e Gomorra, porém esse será um evento que não estará restrito somente a uma pequena região do mundo, mas será um evento de proporções mundiais. Então será algo realmente terrível. Muitas pessoas irão morrer diretamente por causa desses juízos e também indiretamente por causa da fome e das pestes que serão causadas devido a essa queda de meteoritos. Aí fica claro também, se nós formos olhar para aquela época, por que o juízo foi derramado sobre Sodoma e sobre Gomorra, nós vemos que havia uma devassidão enorme naquela região, naquelas cidades que foram condenadas e que foram julgadas e que receberam o juízo do Eterno. E se aquelas cidades foram julgadas por causa disso, por que não o mundo não seria julgado da mesma forma, sendo que
essa mesma podridão que havia naquela época está aumentando diariamente nos tempos atuais. Então, se nós formos comparar e vermos que hoje a nível mundial a sodomia, o homossexualismo, o lesbianismo está presente em todas as nações da terra, por que o Senhor também não julgaria essas nações? Por que o Senhor não julgaria essas cidades que têm sido cúmplices de tamanho pecado? Então, o juízo que será derramado será lamentavelmente sem precedentes. Êxodo capítulo 9, versículo 23 a 26. Êxodo capítulo 9, versículo 23 a 26. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então o julgamento que também foi derramado sobre o Egito, uma das 10 pragas, também foi algo especificamente sobre uma região, sobre o Egito, excetuando-se a terra de Gósen, onde habitava o povo hebreu, mas será esse evento do livro de Apocalipse um evento mundial. Aqueles que realmente são filhos do Eterno não morrerão em virtude desses juízos e serão protegidos. Por quê? Porque aquele que realmente é trigo não será queimado, mas será guardado no momento desses juízos. Quando eu falo em ser guardado, não tem nada a ver com ser retirado, com ser arrebatado, mas sim protegido desses juízos. Aqueles que são filhos do Eterno, alguns serão martirizados, alguns perecerão, mas pela perseguição do inimigo, para que sirva como testemunho e para a glória do Eterno. Não serão mortos pelos juízos que serão derramados por ele. Deuteronômio capítulo 29, versículo 19 até o 28. Vamos ler o que nos diz esse texto, que nos traz uma mensagem muito importante. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esse homem. E toda a maldição escrita nesse livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições da aliança escrita no livro desta lei. Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. E todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá: porquanto deixaram a aliança do Senhor Deus, de seus pais, que com eles tinha feito quando os tirou do Egito, e foram e serviram a outros deuses e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram e nenhum dos quais lhes tinha sido dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro.
E o Senhor os arrancou da sua terra com ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. Ou seja, quando nós deixamos a presença do Eterno, quando nós nos inclinamos diante de outros deuses, diante de outros ídolos, sejam ídolos esculpidos ou sejam ídolos que nós criamos nos tempos contemporâneos, como o dinheiro, como outras coisas, como muitas coisas que nós colocamos no lugar do Senhor, ou seja, formas veladas de idolatria. Quando nós nos rendemos a esses ídolos e rendemos culto a eles, nós estamos assumindo sobre nós a maldição que está registrada na aliança que o Eterno tem com o seu povo. E então estamos sujeitos ao derramamento da ira do Senhor, ou seja, dos juízos do Senhor, que, como já vimos, começam pela sua casa. Então, se na sua cidade não há pecado, você não precisa se preocupar que o juízo do Eterno não atingirá a sua cidade. Mas pense e reflita: existe alguma cidade, existe algum bairro, existe alguma rua na face da terra onde não exista pecado, onde não exista a prática de coisas abomináveis diante do Senhor? Eu creio que não. Então o juízo será derramado em todos os lugares desta terra. Por isso que precisamos estar prontos, preparados, porque sem dúvida o Eterno protegerá os seus e não deixará que o juízo atinja aqueles que pertencem exclusivamente a Ele. Mas precisamos dar ouvidos a esse alerta, ao toque dessa trombeta. Vamos agora à segunda trombeta. Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. O segundo anjo tocou o seu chofar, e foi lançado no mar, como que uma grande montanha ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O toque do segundo chofar, o toque da segunda trombeta, fala claramente de um meteoro que será lançado no mar. Foi lançado no mar como que uma grande montanha ardendo em fogo. Então essa palavra, essa segunda trombeta, está fazendo menção a um enorme asteroide que impactará o oceano. Quando esse juízo acontecer, quando esse juízo for derramado sobre a terra, o impacto causará uma onda de choque que vai devastar automaticamente o que estiver nas proximidades desse impacto. E isso vai causar depois um terremoto tranquilamente acima de 9.0 na escala Richter, trazendo na sequência ondas gigantescas de tsunamis que devastarão as costas de praticamente todas as nações. Esse tsunami, então, que vai acontecer logo na sequência da queda do meteoro, do asteroide no mar, vai devastar completamente as costas das nações. E além disso, o impacto ele será imediato, próximo, no local próximo à sua queda. Ele causa então uma onda de choque, e por essa onda de choque já milhões de vidas já são ceifadas, principalmente nas cidades mais próximas do local do impacto. Uma onda de choque, depois um calor extremo, ventos acima de 300, de 400
quilômetros por hora, que são causados também pela queda desse meteoro. Isso é científico. Se você for pesquisar a respeito de simulações de quedas de um asteroide, de um meteoro no oceano, você vai encontrar quais seriam as consequências que isso causaria. E entre elas está isso que eu acabei de citar. Então, esse meteoro ele vai ser lançado no mar ao toque da segunda trombeta e vai trazer então essas consequências. A palavra fala também claramente a respeito dos tsunamis, das invasões da terra por parte do mar. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, do versículo 25 até o versículo 26, a palavra nos diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação, ou seja, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Ou seja, a visão que nós temos do céu, do mundo celestial. Quando eu falo aqui do mundo celestial, eu falo do mundo físico, do espaço que nós podemos enxergar, não do mundo espiritual. Aqui a palavra está falando: as virtudes do céu serão abaladas. Aquilo que nós conhecemos como é hoje não será mais. Astros serão lançados sobre a terra, como esse asteroide, como esse meteoro que está mencionado no toque da segunda trombeta. E a palavra diz no versículo anterior que as nações estarão angustiadas em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Se você já esteve no litoral, quando você está na areia, na beira da praia, você, ao ouvir o barulho que a onda faz, ondas pequenas e ondas normais que quebram na praia, que retornam através do repuxo, o barulho que essas ondas fazem, ela já é um barulho muito grande. Agora você imagina uma onda acima de 30 metros de altura, o barulho ensurdecedor que essa onda não deve fazer. Ele vai ser algo realmente apavorante, uma visão realmente estrondosa e apavorante para quem estiver próximo a esses locais. Lá em Sofonias capítulo 2, versículo 5, a palavra continua falando e diz o seguinte: ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador. Então aqui está falando de que uma nação ela será arrasada, mas não será somente uma nação, mas várias nações, e as cidades costeiras elas vão ser completamente devastadas. Portanto, se você mora no litoral, saia enquanto é tempo. Ai dos habitantes da costa do mar. A palavra também diz no livro de Ezequiel, capítulo 27. Ezequiel, capítulo 27, do versículo 32 ao versículo 35. E no seu pranto levantarão uma lamentação sobre ti, e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que foi destruída no meio do mar? Quando as tuas mercadorias saíam pelos mares, fartaste a muitos povos, com a multidão das tuas riquezas, e do teu negócio enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, ou seja, destruída pelos mares, nas profundezas das águas caíram no meio de ti os teus negócios e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis tremeram sobremaneira e ficaram perturbados nos seus rostos.
A palavra aqui é muito clara, quando diz no versículo 34, no tempo em que foste quebrantada, destruída, destroçada pelos mares, nas profundezas das águas. Então esse juízo será algo imensurável, algo que nós não podemos sequer imaginar como vai ser, porque serão milhões e milhões de vidas ceifadas. 1/3 das criaturas marinhas também perderão a sua vida, apesar de ali ser o seu local natural de sobrevivência. Realmente, esse momento, as pessoas elas acham que é apenas ficção, mas vai realmente acontecer. Vamos apenas ver aqui, então, uma representação daquilo que vai vir. Esse vídeo, então, muitos de vocês já devem conhecer. É uma pequena parte, um pequeno trecho do filme Impacto Profundo, mas não pense que isso somente vai ficar na ficção, porque quando esse meteoro atingir o mar, isso vai realmente acontecer e nós vamos ver as nações lamentarem e sentirem as dores de parto quando esse juízo for derramado. Vamos observar então uma simulação daquilo que vai acontecer quando esse asteroide cair sobre os mares. Então, realmente é algo terrível. É algo que somente quando acontecer nós vamos saber como vai ser exatamente, né? Mas, acima de tudo, precisamos estar prontos, precisamos estar preparados e precisamos dar ouvidos a esse alerta, porque sabemos que vai chegar o momento em que vai realmente ocorrer. Agora vamos ver a terceira trombeta. A terceira trombeta fala a respeito de algo semelhante. Então há um meteoro, um asteroide, só que agora sobre as águas doces. Apocalipse 8, versículo 10 até o versículo 11. A palavra diz o seguinte: o terceiro anjo tocou o seu chofar, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma chama, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas amargaram, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então, logo depois ao juízo da segunda trombeta, onde o asteroide cai no mar, algo semelhante também ao asteroide, talvez um cometa, aqui fala em uma estrela chamada Absinto,
mas nós sabemos que existe uma semelhança entre um asteroide e um cometa, mas também existe uma diferença entre os dois. Existem diferenças científicas que podem explicar o que diverge em cada um desses dois. Não chegamos a pesquisar a respeito disso, por isso não vamos passar nenhuma informação para vocês a respeito de qual seria a diferença, porque não queremos passar também uma informação incorreta. Mas o fato é que isso vai acontecer. Esse cometa ele vai cair sobre as águas doces, e quando ele cair sobre as águas doces, essas águas, que são águas potáveis, se tornarão águas amargas e não poderão ser tomadas. Aqueles que tomarem, aqueles que tragarem essa água, morrerão, porque elas estarão contaminadas. Então muitas pessoas, uma multidão, vai morrer também diretamente com o impacto desse corpo celeste. Mas muitas outras pessoas morrerão no momento em que tomarem as águas que foram contaminadas pela queda dessa estrela ou desse cometa. No livro de Amós, capítulo 8, livro de Amós, capítulo 8, vamos ver o que a palavra diz. Amós, capítulo 8, versículo 11 e versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Então, além das consequências que haverão no momento em que cair sobre a terra esse cometa, contaminando uma terça parte das águas doces, que vai causar muita sede sobre as pessoas, uma sede literal, uma sede física, também nós iremos passar nesse momento de derramamento do julgamento do Eterno sobre a terra, sobre as nações. Também iremos passar por, nesse momento, uma dificuldade, uma escassez muito grande em se buscar e se ouvir a palavra do Senhor. Assim como o corpo ele precisa da água para que possa ser hidratado e para que possa sobreviver, a água ela é necessária para o corpo. A alma ela necessita da água viva, da água que vem e que é representada pela palavra do Eterno. Então as pessoas muitas pessoas não encontrarão água para o seu corpo, e muitas outras pessoas que negligenciaram o estudo da palavra, negligenciaram a oportunidade que têm ainda nos dias de hoje de aprender a palavra, essas pessoas elas também não encontrarão mais a água para alimentar, para nutrir a sua alma. Então, se você quer ainda receber algo do Senhor relacionado ao entendimento, à compreensão da palavra, esse é o momento, pois chegará o momento em que as pessoas não encontrarão mais a palavra do Senhor, não acharão mais a palavra do Senhor. Porque nesse momento em que o juízo for derramado sobre a terra, as pessoas estarão todas apavoradas. É claro que aqueles que são filhos do Eterno, que vão ser guardados, que vão ser protegidos nesse momento, nesse instante, essas pessoas elas já vão ter água armazenada, a água do Espírito, para que possam suportar esse momento. Não terão somente a água, mas também terão o óleo
ou seja, estarão cheios do Espírito Santo para que possam suportar esse momento. Então, existe ainda uma chance, existe ainda um momento em que podemos buscar a presença do Senhor. Esse momento não é amanhã, nem depois da manhã, nem semana que vem, nem no próximo mês, mas é agora, é hoje, enquanto ainda podemos encontrar a água da vida, enquanto ainda temos a palavra do Eterno. Depois da terceira trombeta, então, chegamos até a quarta, onde nós vamos ver o aumento do poder das trevas sobre toda a humanidade. Apocalipse capítulo 8, versículo 12 até o versículo 13, a palavra diz: O quarto anjo tocou o seu chofar, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e da mesma forma a noite. E olhei e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques do chofar, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, quando o quarto anjo toca o seu chofar, será ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escureça e a terça parte do dia não brilhe mais. E da mesma forma, durante a noite, a terça parte das estrelas não brilhará. Ou seja, nós teremos, a partir desse momento, a partir do toque da trombeta, efetuado pelo quarto anjo, mais escuridão sobre toda a terra. Isso representa então que nessa hora o poder das trevas vai ser incrementado, vai ser aumentado sobre toda a terra. Quando então a quarta trombeta ela é entoada, e nós perdemos então a luminosidade da terça parte desses astros, o sol, da lua e das estrelas, que perdem o seu brilho, o dia e a noite perdem a terça parte da sua iluminação. Esse fato, esse evento não é somente um fenômeno cósmico literal. Vai acontecer nos céus, nós vamos ver a consequência disso nos céus quando a terça parte desses astros escurece, mas isso também vai demonstrar o incremento do poder das trevas nesse momento da grande tribulação. E não podemos esquecer que Rassatã, ou seja, o inimigo das nossas almas, levou consigo a terça parte dos anjos. Isso, além do juízo sobre a humanidade, esse aumento, esse incremento das trevas, além de ser um juízo sobre os homens de toda a terra, também representa essa terça parte dos anjos que foi enganado, que foi levado por Rassatã em sua rebeldia contra o Eterno. Então, como a terça parte dos anjos ela perdeu o seu brilho, perdeu a sua posição por ter seguido o inimigo, também isso é representado nesse juízo pelo Eterno, porque os anjos, os malachim, eles são representados pelas estrelas. Por isso, então, que 1/3 dessas estrelas vai deixar de brilhar também como uma representação dessa rebelião que os anjos tiveram contra o poder e a majestade e a soberania do Senhor. Lá em Amós, no capítulo 5, Amós capítulo 5, versículo 16 até o 20, a palavra nos diz o seguinte: Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para o choro, e para prantos que souberem prantear.
e em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? O dia do Senhor, que será não somente um dia literal, mas será um dia que compreende todo esse período do juízo, do toque das trombetas, do derramamento das taças da ira. E esse dia, a palavra diz claramente que será um dia de trevas e não de luz. Por isso, então, que 1/3 das estrelas perderá a sua luz. 1/3 do sol deixará de estar iluminado, assim como 1/3 da lua. Será um tempo tão terrível que o Eterno simboliza através da sua palavra como se um homem estivesse fugindo de um leão, e ele consegue então escapar do leão, mas então ele dá de frente com um urso. E talvez escapando então desse urso, ele entre dentro de uma casa para se proteger, e ele se encostando na parede, ele é mordido então por uma cobra, ou seja, ele estará cercado pelo terror em todos os lados. Será um momento muito difícil, muito complicado. Ezequiel capítulo 30, versículo 3. Ezequiel capítulo 30, versículo 3, a palavra diz: porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado será o tempo dos gentios. Ou seja, está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado, ou seja, dia escuro, dia de trevas, será o tempo dos gentios. E esse dia do Senhor, nesse dia do Senhor, estarão sobre a terra todos os povos, todas as nações, crentes e não crentes no Eterno, hebreus e gentios, todos estarão sobre a terra nesse momento de angústia, nesse momento de trevas, nesse momento onde os astros perderão 1/3 da sua glória. Então, será um dia de profunda escuridão, um dia de muita angústia, um dia terrível para a humanidade. Essa é a 4ª trombeta, o aumento, que simboliza o aumento do poder das trevas, o aumento do poder demoníaco, que receberá ainda mais autoridade. Então esse evento, ele nos mostra, além de algo acontecendo nos céus, um evento, um fenômeno cósmico literal, algo que vai ser incrementado sobre a terra, que é esse aumento do poder das trevas sobre a humanidade. Essa foi então a 4ª trombeta. Vamos então agora ver a 5ª trombeta, que está descrita no capítulo 9, versículo 1 até o versículo 12. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 até o versículo 12, a palavra diz: o 5º anjo tocou o seu chofar, e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Elohim.
foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas como ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em aramaico Sira. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, quando a 5ª trombeta ela é tocada, uma estrela cai sobre a terra. Quando aqui está falando em estrela, aqui está falando de um anjo, porque foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e ele vai abrir então esse poço do abismo. Quando ele abre então o poço do abismo, sai fumaça do poço. E aqui eu acredito que tratam-se de demônios, porque não há nenhum ser terreno que pode se encaixar com essa descrição, nem mesmo armamentos de guerra ou algo parecido. Eu já vi pessoas tentarem falar que isso seriam então helicópteros, mas é algo que não tem nenhuma lógica. Então aqui uma pequena representação do que seria mais ou menos esse ser, mas para mim, no meu entendimento, eu acredito que esses seres que serão libertados quando o poço do abismo for aberto serão demônios, porque a palavra diz que eles sairão justamente desse poço do abismo. E nós sabemos, nós entendemos que o abismo se trata de um lugar que está fazendo uma referência clara ao local de habitação dos demônios. Então, quando a 5ª trombeta ela é entoada, esse anjo que recebe a chave do abismo, ele vai abrir uma passagem para que essa classe de demônios atormente a humanidade não salva por 5 meses. A palavra fala que aqueles que forem salvos, aqueles que tiverem o selo de Elohim, não serão atormentados. Então aqui está claro, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Elohim, esses serão atormentados. Aqueles que forem salvos, aqueles que realmente servem ao Eterno, não padecerão no momento em que esse juízo for derramado sobre a terra. Ou seja, não serão atingidos por esses seres demoníacos, até porque aquele que tem dentro de si o selo do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, os demônios não têm autoridade sobre essa vida, sobre essa pessoa. Então aí também vai ficar claro para todo mundo ver quem realmente serve, quem não serve ao Eterno. Não vai funcionar, não vai servir usarmos de nenhuma fórmula mágica, mas somente aquele que realmente servir ao Eterno de todo o seu coração, a sua autoridade sobre o reino das trevas vai ficar latente no momento em que a 5ª trombeta ela é tocada. Então esse tempo será um tempo muito difícil, particularmente quando essa trombeta for tocada. As pessoas, a palavra diz que elas vão buscar a morte, mas não vão encontrá-la. Tamanho vai ser o sofrimento imposto pelas ações desses demônios. E apesar então desses seres demoníacos causarem muita dor às pessoas, aos ímpios, esses seres humanos não morrerão pelo período desses 5 meses. A palavra diz lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 19:
o seguinte: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, se você realmente é um servo do Eterno, se você realmente foi lavado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Yeshua, se você realmente tem em si o selo do Ruach HaKodesh, nada poderá lhe fazer dano, e esses seres demoníacos não poderão lhe atormentar, porque não terão autoridade sobre a tua vida. Se a tua vida está diante do altar do Senhor, você não poderá ser atormentado por esses seres demoníacos. Então, apesar daquilo que nós estamos vendo aqui, apesar de que nós estamos compreendendo que será um momento difícil, um momento de angústia, um momento de sofrimento, e esses juízos não têm autoridade sobre aqueles que servem ao Eterno, mas eles atingirão aos ímpios, assim como os filhos de Israel foram protegidos da terra de Gósen, quando os juízos, as 10 pragas foram derramadas sobre o Egito, também os filhos do Eterno, gentios e hebreus que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, serão protegidos nesse momento de grande aflição. Então, essa é a quinta trombeta. Demônios são lançados sobre a terra para atormentar aqueles que servem a Satã. Depois da quinta trombeta, então, nós temos a sexta trombeta. A sexta trombeta, então, fala de algo terrível, que é a morte da terça parte da humanidade. Apocalipse capítulo 9, versículo 13. Apocalipse capítulo 9, versículo 13, a palavra diz: o sexto anjo tocou o seu chofar, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Elohim, e a qual dizia ao sexto anjo que tinha o chofar: solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. Se foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número delas. E assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam danos. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, essa é a sexta trombeta. Quando a sexta trombeta, então, ela é tocada, a terça parte, ou seja, 1/3 dos homens que estiverem sobre a terra será consumido, será aniquilado, será morto, como diz a palavra no versículo 15. Foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Ou seja, nesse momento, no toque da sexta trombeta, se nós olhamos para a população atual, em torno, digamos, de 8 milhões de pessoas, ou se arredondarmos para 9 bilhões, bilhões, não milhões. Se nós formos arredondar para 9 bilhões de pessoas, seriam, então, se essa trombeta fosse tocada agora, só como um exemplo, mas não vai ser assim, porque ao toque da sexta trombeta já haverão outras mortes
No momento então que a sexta trombeta ela é tocada, 1/3 da humanidade será morta. Se fosse nesse momento, se tivéssemos uma população de 9 bilhões de pessoas, teríamos 3 bilhões de pessoas aniquiladas, de pessoas mortas. Então, esse juízo, o juízo que será derramado quando a sexta trombeta for tocada, será algo sem precedentes na história da humanidade. Então essa terça parte dos homens será dizimada pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Então, quando a grande tribulação terminar, aqui fala que 1/3 serão mortos, 1/3 serão dizimados, mas já haverão muitos mortos nos toques das trombetas anteriores. E também muitos mortos na sexta trombeta, que é essa, e até o final da consumação da ira do Eterno, muitas mortes além destas. Então, quando nós chegarmos, nós ainda vamos ver a respeito das demais, das taças da ira e também da sétima trombeta, que nós vamos ter um estudo único, que será o próximo. Então, quando tudo isso se consumar, considerando também a batalha do Armagedon, nós teremos 2/3 da humanidade consumidos pelos juízos do Eterno. Então será algo realmente sem precedentes. Por isso que a palavra diz no livro de Daniel, capítulo 12, que será um tempo de angústia como nunca houve e jamais haverá. Que possamos realmente nos firmar no Senhor Yeshua, porque esse tempo será tão difícil, esse tempo será tão complicado, somente conseguirão suportar aqueles que estiverem firmes nele. Lá em Zacarias, no capítulo 13, versículo 8 e 9, a palavra fala justamente sobre isso. Zacarias 13, versículo 8 e 9, a palavra diz: e acontecerá em toda a terra, em todo o globo, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Aqui não está falando de maneira alguma que essa terra é a terra de Israel, mas está falando de toda a terra, de todo o globo. 1/3 restará, e essa terça parte será provada e purificada no fogo, e ela então será salva. Então, quando essa sexta trombeta tocar, aqui nós temos o extermínio de 1/3 da humanidade. Ao final de todos os juízos, quando eles forem derramados, todos os juízos restantes, nós chegaremos então ao momento em que 1/3 da humanidade ela será aquela que vai permanecer. Ainda durante essa sexta trombeta, nós temos também uma outra questão importante, que fala a respeito das 2 testemunhas que vão estar profetizando diante do templo. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4. Vamos ver o que esses textos nos mostram. Apocalipse 11, versículo 1 até o versículo 14, perdão. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara e foi-me dito: levanta-te, mede o Beit Hamikdash, ou seja, o templo de Elohim, e o altar e os que nele adoram, mas deixa o átrio que está fora do Beit Hamikdash e não o meças, porque foi dado aos goim, ou seja, gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E considerei as minhas 2 testemunhas que vestidas de saco profetizem por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos, pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser.
fizerem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, ou seja, o antimachia, lhes fará guerra e as vencerá e matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi executado. Aqui claramente fala de Jerusalém. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se alegrarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Elohim entrou neles e puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram, ou seja, os ímpios, os exércitos do antimachia. E naquela hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Elohim do céu. É passado o segundo ai, eis que cedo vem o terceiro. Ou seja, o testemunho, a questão dessas 2 testemunhas profetizarem diante do templo de Jerusalém faz também parte da 6ª trombeta. Por isso que o versículo 14 está falando: é passado o segundo ai. O segundo ai é a 6ª trombeta, o 6º shofar. Eis que cedo vem o terceiro. Depois do segundo ai vem o terceiro ai, que é então a 7ª trombeta, o 7º shofar. Então essas 2 testemunhas, elas profetizarão diante do templo em Jerusalém. Para que elas venham, então, é necessário que o templo seja reconstruído, porque elas profetizarão todo esse tempo diante do templo em Jerusalém. E elas profetizarão com todo o poder por 3 anos e meio, e a palavra fala claramente nesse texto que nós lemos a respeito disso, o que de maneira alguma quer dizer que essas 2 testemunhas teriam que profetizar do início ao meio da tribulação ou do meio ao fim da tribulação. O que a palavra está dizendo é que elas irão testemunhar por 3 anos e meio. Agora, quando esse período de testemunho irá realmente começar, não podemos determinar, porque não está registrado nas Escrituras. Mas o que está realmente registrado é que elas vão testemunhar por 3 anos e meio. E também não podemos determinar quem são essas 2 testemunhas. Eu não me arrisco a dizer absolutamente nada. Alguns dizem que seriam Moisés e Elias, outros dizem que seriam Elias e Enoque, e existem várias outras linhas de pensamento, mas eu não me arrisco a dizer que vai ser o profeta A, o profeta B, ou talvez poderiam também ser 2 profetas que estarão aqui especificamente para esse tempo. Enfim, não sabemos, porque a palavra não diz quem são eles, mas o que sabemos é que durante esse tempo, durante esses 3 anos e meio, essas 2 testemunhas profetizarão diante do templo. A partir de que período, não sabemos. Se é no início da grande tribulação, se é um pouquinho mais para frente, antes da metade da grande tribulação, até depois da metade da grande tribulação, não está determinado nas Escrituras. A única coisa que sabemos é que o seu testemunho, o testemunho dessas 2 pessoas, dessas 2 oliveiras, será executado com todo o poder e autoridade concedidas pelo Eterno. E a partir do momento que eles iniciarem o seu testemunho, até o final do seu testemunho haverão então 42 meses, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio. É apenas isso que nós sabemos e apenas isso que nós podemos determinar, porque é isso que as Escrituras mostram, é isso que elas revelam. Então,
elas terão todo o poder para operar vários sinais, e no final do seu testemunho elas serão mortas pelos exércitos do Antimachia, ressuscitando depois de 3 dias e meio. E nesse momento, então, elas serão levadas até a presença do Eterno. Talvez quando elas ressuscitarem, será então tocada a 7ª trombeta, porque a 7ª trombeta tem a ver diretamente com a ressurreição dos mortos e com o arrebatamento. Mas essa questão específica do toque da 7ª trombeta e do arrebatamento nós iremos ver no próximo estudo. Então hoje nós vimos o capítulo 8, o capítulo 9 do livro de Apocalipse e também uma boa parte, a maior parte do capítulo 11 do livro de Gileana. No próximo estudo, então, estaremos vendo o toque da 7ª trombeta e veremos então o capítulo 10 do livro de Apocalipse, que é a preparação do toque da 7ª trombeta e a execução do toque dessa 7ª trombeta, que está na sequência desse capítulo 11, ou seja, não estamos seguindo os livros, os capítulos de Apocalipse, como já explicamos um atrás do outro, porque estamos tentando fazer esses estudos numa ordem cronológica, já que os livros não foram colocados na forma dos seus capítulos nessa ordem cronológica, para que possamos então ajudar os irmãos que ouvem esses estudos para que tenham um melhor entendimento das Escrituras. Damos toda a glória ao Eterno, entregamos a Ele todo louvor, toda adoração, agradecemos a todos aqueles que ouviram esse estudo, que ouviram essa palavra, e que essas trombetas que serão tocadas sejam para nós um sinal de alerta, um sinal de preparação, e que essa palavra que foi deixada aqui sirva para você também como o toque de uma trombeta, para que você possa se preparar para esse momento que vai vir, sabendo que os juízos eles vão ser derramados, mas para aqueles que são fiéis, aqueles que pertencem realmente ao Eterno, essas pessoas serão protegidas no momento em que esses juízos forem derramados. Para concluirmos então esse estudo, vamos adorar ao Eterno, sabendo que mesmo nos momentos difíceis, nas horas de maior tribulação, inclusive nesses momentos, Ele está conosco e não nos abandona. Que o Eterno, que Yeshua HaMashiach, seja adorado. Glória, pois a Ele sempre e eternamente. Aleluia. בתורה הקדושה אנוכי אסתיר פניי ביום ההוא ביום ההוא ביום ההוא אבל רבי נחמן מסביר ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד אוי 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד ואפילו בהסתרה ובתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא שמתברר ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא שמתברר אוי 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד אני עומד Aleluia, glória seja ao Eterno, que o amor dele, que a paz de Yeshua e que a presença, a comunhão do Ruach HaKodesh esteja sobre a tua vida. Fica na paz e que ele esteja te preparando para esse momento e que você possa servir como testemunho e que tua vida possa servir para glorificar o nome que é sobre todo nome. Que o Eterno te abençoe. Em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel.